Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do curso técnico em serviços públicos. Aqui quem fala é o professor Flávio Barbosa, em nosso segundo vídeo com relação à introdução à informática. Então, no primeiro vídeo, nós abordamos conceitos básicos referentes à computação. Então, nós vimos o conceito do que é informática, a própria definição de computador e a evolução dos computadores, passando pelos computadores manuais, computadores mecânicos e finalmente nos computadores eletrônicos. Em nossa aula de hoje estaremos abordando sobre o processamento de dados. Então nós vimos que um computador é uma máquina que processa informações na forma de dados, ou seja, o computador realiza um processamento de dados. E o processamento de dados está dividido em 4 etapas: a entrada de dados, o processamento, o armazenamento de dados e a saída de dados. E nós vamos entender como que funciona cada uma dessas etapas em um computador eletrônico. Mas antes de a gente analisar cada uma dessas etapas, precisamos compreender primeiro que o computador eletrônico ele se divide em dois grandes grupos, os hardwares e os softwares. Hardware nada mais é do que a parte física do seu computador, ou seja, aquela parte tangível, a parte que você consegue tocar, locomover, remover, tirar do local fisicamente. Já o software é a parte lógica do computador, ou seja, os programas, os aplicativos que você tem instalado em sua máquina. Partindo dessa ideia, dentro de cada uma dessas 4 etapas do processamento de dados, nós temos dispositivos de hardware que nós chamamos de periféricos, envolvendo nessas situações, nessas etapas aí do processamento de dados. Então, na primeira etapa, a entrada de dados, nós teremos os dispositivos de entradas ou ainda periféricos de entrada, que nada mais é do que um tipo de hardware que permite a entrada, ou seja, o envio de dados para o computador, permitindo assim que o ser humano, o usuário, se comunique com a máquina. Então, quando nós falamos de dispositivo de entrada, é todo aquele componente que consegue passar uma informação para dentro da sua máquina, para dentro do seu computador. Um exemplo aí é o teclado. Quando você digita as informações no teclado, o texto que você está digitando é enviado para dentro do seu computador. Outro exemplo, a webcam. Quando você liga a webcam, a sua imagem ela é enviada, transmitida aí para o computador. Outro exemplo também, o microfone. Uma vez que ele está conectado à sua máquina, o áudio que você está falando é gravado no seu computador. Um exemplo dessa videoaula em todas as videoaulas que nós estamos vendo em nosso curso. A voz do professor é gravada pelo microfone que é enviado para dentro da sua máquina. Cuidado aí para não confundir. O microfone apenas envia o áudio para dentro da máquina. Quem faz a saída do áudio é as caixinhas de som que você tem ligado no seu computador. Outro exemplo, o mouse. Quando você movimenta com o mouse e clica sobre uma imagem, sobre o ícone, por exemplo, sobre o vídeo dessa sobre o ícone do vídeo dessa nossa videoaula, caso você baixe ela. No momento que você dá esse clique, você está dando comando de entrada, instrução para o seu computador. Um outro exemplo de dispositivo de entrada, o scanner, que permite você digitalizar fotos ou textos para a sua máquina. Após a entrada de dados, a segunda etapa que nós temos é o processamento de dados. Essa etapa é realizada pelo processador, ou unidade central de processamento, ou CPU, ou ainda o CP. O processador é responsável por processar as instruções são enviadas pelos aplicativos que tem instalado a sua máquina, pelo software.
O processador ainda vai tomar decisões, realizar cálculos e gerenciar o fluxo da informação dentro do computador. Quando eu falo que vai gerenciar esse fluxo, ele vai fazer esse controle. Então, realizar a entrada do dado, processar, armazenar, enviar para os dispositivos de saída. Abaixo, e nós temos o exemplo de um processador da Intel Core i7. Nessa foto de cima, o lado de cima do nosso processador, aqui embaixo a parte de baixo do processador. Após o processamento, a próxima etapa que nós temos é o armazenamento de dados. Lembrando que quando nós falamos de armazenamento de dados, nós estamos referindo a dispositivos que é capaz de armazenar os dados. E esses dispositivos são as memórias. Você precisa armazenar, manter esses dados armazenados, porque você poderá precisar utilizar desses dados em um outro momento. Então, esses dados, para que eles não percam, eles ficam armazenados em algum local do seu computador, que é um dos vários tipos de memórias que nós temos, e nós estaremos vendo essas memórias no nosso próximo vídeo, na parte 3 aí, dessa parte de conceitos básicos. E na etapa final do processamento de dados, nós temos a saída de dados, que também é exemplo do que ocorre nos dispositivos de entrada. Nós vamos ter os dispositivos ou periféricos de saída, ou seja, hardwares que permite que os dados que foram entrado, processado, armazenado, seja exibido aí para o usuário final, permitindo a comunicação entre o computador e o usuário. Então, observe que a ideia, a função lógica dos dispositivos de entrada é a comunicação do usuário com o computador. Então, o usuário vai enviar uma informação, vai enviar um conjunto de dados para a máquina. Já o dispositivo de saída tem a função inversa. Vai pegar um dado que já foi processado e retornar o resultado desse processamento, que nós chamamos de informação, para o usuário. E nós temos alguns exemplos de dispositivos aí de saída. O monitor, o datashow, plotter, que é uma impressora aí de grande porte, a impressora caseira aí que você utiliza no seu dia a dia, as caixinhas de som, fones de ouvido. Existem outros, são apenas alguns exemplos aí. Com relação aos dispositivos de entrada, saída e com relação ao processamento de dados como um todo, tem alguns fatores que temos que levar em consideração. Primeiro, nós temos alguns periféricos, ou seja, alguns hardwares, que são capazes de realizar tanto a entrada como a saída de dados. Então, quando a gente faz aquela classificação de dispositivos de entrada, nós estamos referindo apenas hardwares que conseguem fazer a entrada de dados. A gente classifica ele como dispositivo de saída, ele é capaz apenas de retornar essa informação para o usuário. E nós temos dispositivos híbridos aí que conseguem fazer tanto a entrada quanto a saída de dados. Alguns exemplos que nós temos: os dispositivos de armazenamento, ou seja, as memórias. Todo dispositivo de armazenamento a gente vai padronizar aí como dispositivos de entrada e saída simultaneamente. Ele consegue realizar essas duas tarefas. Sendo que quando a gente está falando de entrada e saída referente à memória, a gente está levando em consideração a relação da memória com o processador. Então, a informação que está armazenada na memória é enviada para o processador. Então, está fazendo uma entrada de dados para o processador processa, retorna esses dados para a memória, que é enviada aí para algum dos outros periféricos aí de saída, fazendo a saída da informação processada. Outro exemplo aí de dispositivo capaz de realizar a entrada e saída de dados em um único componente são as impressoras funcionais. Então, quando eu falo impressora é um dispositivo de saída, eu estou falando simplesmente ao aparelho que tem só a impressora embutida. Quando eu falo impressora multifuncional, ela vai ter a impressora, o scanner, alguns têm aí a placa de fax modem, tendo aí um único dispositivo, então, entrada e saída de dados. Outro exemplo de um dispositivo capaz de realizar entrada e saída de dados em um único componente são os monitores ou as telas aí sensíveis ao toque, como por exemplo a tela do smartphone, de um tablet.
Nessa videoaula é só, então revisando, nós vimos aí que o computador é capaz de realizar o processamento de dados, vimos que o processamento de dados é composto de 4 etapas: a entrada de dados, o processamento de dados, o armazenamento de dados e a saída de dados. Vimos que cada uma dessas etapas nós possuímos hardwares do computador atuando. Vimos também que, além dos dispositivos que realizam exclusivamente função de entrada e função de saída, nós temos dispositivos capazes de realizar ambas as funções. Vimos que dentro desses dispositivos capazes de realizar tanto entrada quanto saída de dados, está incluso todos os tipos de memória, ou seja, dispositivos de armazenamento.